Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta manhã convictos do que Deus tem a nos falar. E eu gostaria de que cada irmão e cada irmã, aonde estivesse agora, procurasse abrir seu coração, abrir os seus ouvidos, tanto naturais quanto espirituais, para aquilo que Deus tem a nos falar nesta manhã. Eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias em Romanos 8, de 18 a 30. Romanos 8, de 18 a 30. Vamos ler esse texto, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que se sujeitaram, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão e da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gemimos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê não é esperança. Como esperar aquilo que já estamos vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que entre muitos o chamou, também predestinou. E os que chamou, também justificou. E os que o justificou, também glorificou. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e orar ao Senhor. Deus, esse momento, Senhor, é tão importante e significativo. Pai, que todos nós que estejamos aqui entendamos a importância deste momento, que não entremos nesse momento como somente uma parte do culto, mas como a principal parte do culto, que é a mensagem da Tua Palavra. Ó meu Senhor, nos ajuda, Pai, e que nós possamos entender o que Tu queres falar ao nosso coração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amados, como está a situação da nossa igreja? Como está a situação dessa igreja? Na minha forma de ver, nós estamos acomodados, satisfeitos, adequados, sossegados a uma situação que não é
uma boa situação. Nós estamos como que dormindo em berço esplêndido. Estamos envolvidos numa letargia que não nos permite sair dessa situação. Estamos vivendo um período de acomodação na vida da nossa igreja. E essa acomodação é devido, talvez, a gente não sentir a falta dos que não estão aqui. Estamos bem, estamos aqui. Isso é correto, irmãos? Isso é correto, irmãs? Não. A acomodação da igreja, nós temos que enfrentar. A igreja está se acostumando a viver apenas a defender-se do mundo e não partir para cima do mundo. Jesus, como o Senhor da igreja, sonhou com outro tipo de igreja. Quando Ele nos afirma: eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. Eu tenho certeza absoluta que Ele sonhava com outro tipo de igreja, e não com a que nós estamos vivenciando agora no século 21. Nós temos a autoridade daquele que é, que foi e que sempre será o Rei do universo, e agimos como se não tivéssemos. Deus proferiu a seus servos no passado a seguinte palavra: o povo de Israel estava no meio, entre o exército de Faraó, que vinha a toda velocidade, e o mar. E aquelas pessoas começaram a reclamar. Aí Deus disse o que para Moisés? Diz o que? O povo de Israel o que? Quem mais? Hoje, mesmo diante de um pequeno grupo, a palavra é essa. Irmão Pedro, mas Maria José, mas Gil, mas Pastor Paulo, mas essa é a palavra de Deus dita a cada um de nós nesta manhã. Nesta manhã. Lembremos do sentimento que Davi teve diante de Golias. Tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E qual a diferença entre Davi e a igreja hoje? Qual é a diferença, eu pergunto? Qual é a diferença? No texto que nós lemos, afirma que a própria criação, ou seja, a natureza, espera o acordar, o despertar dos filhos de Deus. A igreja também geme de angústia e amor por uma geração perdida, permissiva, que está lá fora. Aí eu pergunto a cada um de nós aqui: será que eu, Paulo Dantas, será que você, Bento, nós estamos angustiados com tantas pessoas que morrem a cada dia? Ou será que o nosso coração não dói pelo amor que temos por essa situação em que a nossa sociedade vive? E o Espírito também geme de dor por querer ver a igreja orar e clamar por vitória. Orar e clamar por vitória. O destino da igreja já está traçado, irmãos, desde a sua fundação. Em Mateus, no capítulo 16,
versos 18 e 19, os irmãos podem procurar nas suas Bíblias. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e eu lhe digo a você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Ou seja, essa é a visão de Jesus para a sua igreja. E qual é a diferença, Patrícia, entre nossa igreja e a igreja primitiva? Eu creio, irmãos, que a diferença não está no Deus que chamou, nem no Espírito Santo, nem em Jesus Cristo. A diferença está em nós. A diferença está em nós. A diferença está em nós. O inferno está na defesa e a igreja está no ataque. Os irmãos perceberam o que esse texto diz? A igreja está no ataque e o inferno está na defesa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não pode prevalecer contra a igreja. Ou seja, estamos numa batalha, e nessa batalha a igreja está enfrentando as hostes malignas com autoridade e poder da palavra. Mas, irmãos, é necessário para isso que nós estejamos cheios do Espírito, sejamos ungidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito. Mas, irmãos, muitas vezes nós nem falamos em Espírito Santo na própria igreja. Por favor, abramos a Bíblia agora em Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja não pode viver na retranca, se defendendo do mundo. Não. A igreja da qual a Bíblia relata, incomoda o mundo, faz diferença no mundo, importuna a sociedade, muda a sociedade, os aspectos sociais, através do seu testemunho. O Deus verdadeiro está agindo no mundo. Salmo 21, verso 4 diz: nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. Irmãos, aqui nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. E não é só o guarda de Israel, nós somos o novo Israel, ou seja, o nosso Deus. Nem dorme, nem cochila, Ele está vivo e atuante. Precisamos nós crer nisso, pregar sobre isso e principalmente viver isso em nossas vidas. Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus é por mim, é por você, quem será contra você? Existe alguém tão poderoso como Deus que possa vir de encontro a nós, se temos Deus em nossas vidas, se somos chamados, justificados, salvos por Deus? Quem pode investir contra a igreja do Senhor? Quem pode? Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Deus manda essa igreja não se conformar com o mundo. Olha só o que diz o verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo.
Eu não posso, irmãos, nem você pode, nem essa igreja pode, se amoldar ao padrão deste mundo, ou seja, tomar a molde, tomar a forma que esse mundo apresenta para nós. Você deve chegar no trabalho, na universidade, na escola, no esporte e dizer assim: Senhor, estou aqui como filho teu. Eu sou sal da terra, luz do mundo. Que a minha vida chame a atenção dessas pessoas que me cercam, para que elas possam glorificar a Ti. Quantas vezes nem pensamos em fazer isso? Amados, o projeto de Deus não é uma igreja com medo do mundo. Não é. O projeto de Deus é o mundo sendo atraído pela igreja. O mundo sendo atraído pela igreja, sendo influenciado pela igreja, sendo conquistado pela igreja. Esse é o projeto e propósito de Deus para a vida da igreja, que somos nós e tantas outras. Amados, a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não porque sejamos fortes e poderosos, não, mas aquele que está em nós é forte e poderoso, e a ação da igreja não é baseada na minha força, mas na força do Espírito Santo. Irmãos, temos que entender isso. Quando pregamos para alguém, como fazemos alguma atividade, é o Espírito Santo que guia a igreja naquela atividade. A nossa responsabilidade é fazer o trabalho, mas o poder dado à igreja é do Espírito Santo de Deus. É do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode viver se defendendo de heresias, sobre hipótese alguma. Vamos abrir em Gálatas 1. Versículo 6 ao 9. Paulo, escrevendo aos cristãos em Gálatas, diz assim: admiro-me de vocês, estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha só, nem ele mesmo podia fazer isso, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões é anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. O interessante aqui é que eles, mesmo que eu volte aí para pregar outro evangelho, não aceite. E mesmo que desça um anjo do céu, ou seja, alguém que é abençoado, alguém que é um ministro, alguém que é ungido, pregue um outro evangelho diferente do que eu já lhes preguei, não aceite. Não aceite. A palavra de Deus que a igreja precisa pregar. Observe bem, não sou eu, é a igreja que precisa pregar. Viver, lutar pela verdade. Quando a igreja faz isso, a heresia não prospera em seu meio. Não há espaço para a heresia prosperar entre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque conhecemos a verdade.
Se conhecemos a verdade, nós não podemos ser enganados pela mentira. Certa vez, muitas notas de R$50 e de R$100 estavam invadindo uma cidade, irmão Dalves. E algumas pessoas estavam, irmão Caio, muito preocupados, né, até com os bancos, se iriam repetir ou passar dinheiro falso para as pessoas. E chamaram gerentes e caixas dos bancos e deram um treinamento, foram mostrar para eles como é que era a nota falsa e como é que era a nota verdadeira. E deram treinamento. Aí os caixas disseram: olha, para nós não é preciso dar treinamento não, porque nós pegamos tanto nas verdadeiras notas, manuseamos tanto as verdadeiras notas, que nunca seremos enganados por falsas notas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós iremos manusear tão bem a palavra, estudar tão bem a palavra, que nenhum erro pode invadir a nossa igreja. Nenhum erro pode invadir a nossa igreja. Queridos, existem algumas coisas perigosas, é verdade, existe sim, como a questão da prosperidade. A Bíblia fala em alguns aspectos que nós seremos prósperos, mas que tipo de prosperidade é essa? O que eu vejo são prosperidade de algo que está em nós, dentro de nós, como alegria, paz, que ninguém pode roubar, independente da circunstância financeira que você está. Você pode ganhar um salário mínimo e ser próspero, você pode ganhar 200 salários mínimos e não ser próspero. Você pode ter um carrão, um Mitsubishi, ou sei lá qual marca, na porta da sua casa. Você pode ter uma bicicleta e ser próspero. Quem tem um Mitsubishi não ser próspero, ou o contrário também. Alguém que pode ter um Mitsubishi pode ser próspero. Você tem uma bicicleta e não é próspero. Independe das circunstâncias financeiras que você vive, irmão, em nome de Jesus, acorde para isso. Acorde para isso. Maldição hereditária, isso não existe, irmãos. Jesus na cruz disse: está tudo consumado. Em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram. Quando a gente aceita Jesus, sabe o que acontece, Monteiro? É como se Deus pegasse o relógio da nossa vida e fizesse assim, ó, aqui está o relógio, tá, foi zerado, passado não importa mais, as coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. As nossas vidas são contadas a partir daquele momento onde eu deixei Jesus Cristo entrar em minha vida. O crente não tem pecado nem falhas. Isso é um absurdo. A Bíblia diz que todos somos pecadores, antes e depois de aceitar a Cristo. Só que depois, o pecado não é nada mais que nos atrai. Pelo contrário, é uma queda no percurso rumo aos céus, e o Senhor vai estar lá para estender a mão e nos levantar. Como diz 2 João 2, o homem Jesus estará lá para nos levantar. Irmãos, é importante a gente entender isso. O pecado passa a ser um acidente em nossas vidas. Amados, Renato, João, quando a palavra de Deus é pregada com a autoridade e interpretação correta, as heresias saem pela porta dos fundos. Amém, irmãos? A igreja não pode viver na retranca se defendendo do diabo. Não pode. O diabo adversário, como diz Pedro, anda de redor tentando vos tragar. Sede sóbrios e vigilantes. A igreja na retranca vive se defendendo do diabo, que é terrível, que é o maior inimigo tanto de Deus quanto de nós como cristãos. Só que com o Senhor nós somos vencedores. A atitude é diferente da atitude que muitas vezes a nossa igreja ou nós individualmente temos diante do nosso maior inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago escreve isso. E se ele escreve isso é porque é verdade. É porque é verdade. A igreja precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
O diabo foge da igreja. Agora, como o diabo foge da igreja? Quando a igreja ora, como deve orar? Quando a igreja louva, como deve louvar? Quando a igreja testemunha, como deve testemunhar? Nesses três aspectos, irmãos, nós estamos bem. Temos orado como devemos orar. Temos louvado como devemos louvar. Temos pregado como devemos pregar. O diabo não terá acesso às nossas vidas, se assim vivermos. A igreja precisa sair da retranca, e para isso ela precisa assumir três coisas importantes e fundamentais. Primeiro, assumir o relacionamento com a sociedade, na esperança de transformação desta sociedade. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro 2:9, diz assim: vocês, igreja, são geração eleita, têm o sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, esse texto aqui chama a mim e a você de quê? Geração eleita. Nós temos sacerdócio real, somos uma nação santa, povo de exclusividade de Deus. Agora tem um requisito para isso. Qual é o requisito? Para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós só temos essas qualificações se assumirmos essa postura, irmão João e irmão Bento. Temos que proclamar as verdades daquele que nos salvou, porque senão todas essas qualificações não servirão mais para nós. Não servirão mais para nós. Esta é a razão porque estamos aqui, a transformação do mundo. Segundo, assumir uma atitude de resistência contra o diabo, o príncipe desse século. A vitória é nossa. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos mais que vencedores, Romanos 8:37. Nós somos povo de Deus, temos a liberdade, fomos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos e irmãs, nós somos povo de Deus, temos o sacerdócio real, temos Deus conosco, o Espírito Santo em nós. Por que não resistir ao diabo? Terceiro, assumir uma postura de intrepidez no testemunho e na pregação da palavra. João, capítulo 17, versículo 17. O evangelista João nos mostra algo tremendo da palavra de Deus. 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é o critério para as experiências, e não as experiências critérios para a palavra de Deus. Certa vez eu estava no culto e um irmão levantou lá e disse: o pastor da minha outra igreja, ele disse que não acreditava nesse negócio de cair no espírito. Aí chamaram ele à frente, ele foi. Aí o pastor disse: estenda a mão para mim. Aí ele estendeu a mão e esse outro pastor
tocou na mão dele e ele caiu. Aí a partir daquele momento ele começou a entender que a queda de um espírito é verdadeira. Não é, irmãos. O espírito que eu conheço, ele levanta pessoas. Ele não derruba pessoas, ele levanta pessoas. O critério da experiência é a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, quantos milhões de coisas iriam existir? Como existe? Fora da palavra de Deus. O critério é a palavra, é a verdade, não a experiência. A verdade é a palavra de Deus. Para concluir, irmãos, precisamos rever o nosso conceito de igreja. Eu digo isso para todo mundo, inclusive para mim. Para agirmos com unidade para o ataque. Estamos juntos, unidos para o ataque, irmão Caio. Sem acomodação, sem ficar na retranca com medo das coisas que o mundo fala, sem medo do diabo. A igreja é vitoriosa no Senhor, irmãos. Ela é vitoriosa no Senhor. Devemos viver de vitória em vitória, triunfando sempre. Para o quê? Para a glória de Jesus. Triunfando sempre para a glória de Jesus. Amados, se nos encontramos desta forma, isso aí é com você. Eu faço a minha própria avaliação e eu me encontro nesta forma. Cada um de nós aqui pode avaliar a sua própria forma. Agora não é avaliar dizendo eu tenho 50 anos de crente, eu vou mudar nada. Não é assim. Não é assim. A Bíblia fala que nós devemos ter novas experiências com o Senhor diariamente. 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 Porque senão o nosso coração ficará árido, duro, enrijecido. Mas se eu tenho experiências, Eli Júnior, novas com o Senhor, semanalmente, diariamente, se eu leio a palavra e entendo coisas novas que Deus quer me falar, se eu venho ao culto, o pregador, qualquer outro pastor fala e eu entendo aquela mensagem como para mim, se eu tenho sensibilidade espiritual, com certeza essa igreja se tornará uma igreja edificada em Cristo, próspera em Cristo e triunfante em Cristo. Amém.